Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você aí na sua casa, juntamente com a sua família, os seus familiares, no seu lar. Deus abençoe-nos nesse dia, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos de forma virtual para transmitirmos aos irmãos o nosso momento de estudo bíblico, momento de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar com os irmãos em Juízes, capítulo 6, do verso 11 ao 32. Na verdade, é uma sequência do que meditamos com os irmãos ontem no nosso momento de oração. Quarta-feira é dia que temos os nossos estudos bíblicos nas nossas congregações. Ainda não estamos tendo as nossas programações presenciais nas nossas congregações. A nossa oração é que Deus assim nos permita que em breve estejamos nos reunindo de forma presencial também durante a semana. E aí vai o nosso abraço para os irmãos das nossas congregações, de forma especial hoje a congregação de Betânia, no bairro Belo Horizonte, aqui em Volta Redonda, e a congregação de Coqueiros. Também o nosso abraço para todos os irmãos da segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, que fica aqui na Avenida Presbiteriana, no bairro Retiro. Também o nosso abraço a todos os irmãos das demais congregações e também do ponto de pregação lá de Capoeirão, distrito de Valença. Deus abençoe também os irmãos de Santa Isabel, os irmãos também de Santa Cruz, são congregações da segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda. Deus abençoe a vida do nosso irmão Elton Eringe, presente aqui conosco, nossa irmã Dalva, da nossa congregação de Coqueiros. Nós vamos louvar a Deus nesse instante e hoje nós escolhemos o hino de número 21, que tem como título Deus de Abraão, ao Deus de Abraão. Nós vamos louvar a Deus com esse hino, depois estaremos orando e na sequência estaremos lendo a palavra de Deus e meditando com os irmãos nessa palavra. Vamos louvar a nosso Deus, acompanhando e cantando, louvando ao Senhor com o hino 21 do nosso inário, ao Deus de Abraão. Abraão louvai, tu vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis tornada do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus.
Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é o Deus dos antigos, é o Deus de Abraão. Esse Deus recebe todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Mandar um abraço aqui para a nossa irmã Márcia Moreira, também para o Ângelo, para a nossa irmã Perpétua, também o Davi, e não pode esquecer de quem? Do Samuel. Né, Samuelzinho? Deus abençoe você aí, sei que você está acompanhando aí com a gente. Mandar também um abraço aqui para a dona Elisa, juntamente com o senhor Darcy. Lembrando que a gente está orando aí pela vida do Caio, né? Deus esteja abençoando a vida dele nesse momento. Vamos também, nesse momento, falar com Deus, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa meditação, o nosso estudo bíblico nesta noite. Vamos falar com Deus, irmãos? Deus Santo, nós estamos aqui na Tua presença, louvamos o Teu santo nome através dessa canção, porque o Senhor é o único merecedor de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração e de toda a expressão da nossa gratidão, da nossa alegria, porque um dia o Senhor nos alcançou, o Senhor nos fez entender através da Tua palavra, revelação do Teu Espírito Santo, a Tua verdade absoluta na pessoa e obra de Jesus Cristo, que veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nele foi visto a glória do Senhor, manifesta de forma perfeita e exata. E o Senhor também aprove que nele, Jesus Cristo, fosse pago o preço dos nossos pecados, quando ele foi cravado na cruz, morreu e ali derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo nos capacita, nos envolve, nos revela, nos abre a mente para o entendimento, abre o coração para sentirmos a graça, a misericórdia do Senhor. E agora, Senhor, aqui presentes, nós nos colocamos como igreja, segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, as nossas congregações, e de forma especial cada irmão aqui presente conosco, cada lar aqui representado, todos buscando a Tua presença, de maneira que o Senhor venha falar aos nossos corações e nos envolva de tal maneira que nós possamos sair daqui crescidos, possamos sair daqui, ó Deus, mais santos, vivificados, alimentados, e acima de tudo o Teu nome seja glorificado, porque só seremos, ó Deus, santificados, vivificados, só cresceremos espiritualmente na Tua presença se tudo que estamos aqui fazemos, tudo que aqui estamos, ó Deus, realizando, seja feito com um propósito único de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Pedimos pelo nosso país, pelos países do mundo, pelos governos, por esse momento dessa pandemia mundial do coronavírus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos sare a terra desta pandemia, deste mal, mas que acima de tudo seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. Pai, nós Te adoramos, nós pedimos, nós buscamos e agradecidos oramos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Livro dos Juízes, capítulo 6. Vamos ler do verso 11 ao verso 24, ainda que nós vamos meditar até o verso 32, né? Quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Júlio César, para a nossa irmã Emília de Fátima, né? E também para todos vocês que não consigo ver o seu nome aqui, mas sei que você está nos acompanhando, né? Nossa irmã Selma Erinja, que está lá em São José do Barreiro, estado de São Paulo. Também pude ver aqui que ela está presente conosco. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus e vamos aprender da palavra de Deus nesse momento.
A palavra de Deus assim nos diz em Juízes capítulo 6, do verso 11 em diante, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, por que nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu-lhe ele: Esperarei até que voltes. Então Gideão de farinha e a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez Gideão. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Queridos, nós queremos hoje pensar com os irmãos sobre oração é falar com Deus. A nossa oração é quando Deus nos permite falar com Ele. Nós meditamos ontem falando sobre o povo de Israel, que por ter abandonado Deus, a sua lei, os seus princípios, os seus preceitos, abandonado a liturgia e terem ido e adorado a outros deuses, principalmente Baal, e a gente vai ver isso aqui um pouco hoje com a história de Gideão, Deus entregou o povo de Israel sobre o domínio dos medianitas. Isso já vinha durando 7 anos e o povo clamou ao Senhor. Primeiramente, Deus respondeu com uma palavra dura através de um profeta, dizendo que o que o povo de Israel estava vivendo era justamente pelo fato de eles terem abandonado Deus, a sua palavra, a sua lei, a liturgia, o culto, e terem ido e adorado deuses que Deus havia dito para eles que eles não deveriam adorar, e eles não ouviram a voz do Senhor. Bem, dentro desse contexto, a resposta do Senhor à oração, ao clamor que subiu até a presença do Senhor, Deus enviou o anjo do Senhor. É uma aparição, é uma teofania, ou seja, quando Deus se permite ver através de uma figura humana. Todas as vezes que nós encontramos a expressão veio o anjo do Senhor ou o anjo do Senhor,
que ele aparece a algum personagem bíblico do Antigo Testamento. Esse anjo do Senhor é um tipo de Cristo. Alguém que aparece, que pode ser visto, tem uma figura humana, é um corpo humano, só que é alguém que, como apareceu subitamente a Gideão, ele também desapareceu subitamente da presença de Gideão. E esse anjo então chega diante de Gideão e diz para ele essa palavra, né? O Senhor é contigo, homem valente. Um homem valente que estava malhando trigo no lagar. O lagar, na verdade, era um lugar de amassar as uvas. Era um tanque onde as pessoas colocavam as uvas e ia pisando. Normalmente esse lugar ficava no local fechado, tampado, né, para evitar cair sujeiras sobre as uvas que agora estavam sendo pisadas e amassadas para ali soltar o seu suco, o seu sumo, para passar pelo processo de fermentação e ali produzia-se e principalmente o vinho, muito consumido no Oriente. Interessante que, por que Gideão está fazendo isso? Porque ele está justamente fazendo o que o texto indica. Ele estava isso fazendo porque ele estava colocando a salvo dos medianitas, né? Fazendo num local escondido, num local fechado, porque os medianitas estavam vindo e tomando tudo. Então eles iam correndo o mais rápido possível, tirava das lavouras o trigo, né, para trazer, e Gideão estava debulhando o trigo no lagar. Enfim, o anjo do Senhor aparece a Gideão e aqui nós temos algumas falas entre o anjo do Senhor e Gideão. E nós vamos entender que essa fala é a oportunidade que Gideão tem de falar com Deus, porque é o anjo do Senhor que está aqui. E Gideão fala com ele diretamente. Ele chega um momento que ele diz assim: ai de mim, porque eu vi o anjo do Senhor face a face, eu não tenho condições, eu vou morrer por causa disso. E o Senhor diz: não, fique em paz, você não vai morrer por causa disso. É um propósito de Deus em aparecer a Gideão. Bem, primeiro o anjo diz assim: Gideão, eu sou contigo, vai nessa tua força, ó homem valente. E Gideão questiona Deus dizendo: Senhor, se o Senhor é o nosso Deus, se o Senhor está conosco, como pode nós estarmos já há 7 anos debaixo do poderio dos medianitas, sendo sofredores? Nós não estamos tendo nem quase o que comer, Senhor. A história nos diz que o Senhor fez esse povo subir do Egito, prometeu essa terra para o povo de Israel, e agora nós estamos aqui afugentados, acuados, intimidados diante de um povo que vem todos os anos e assola a nossa colheita, que assola o nosso plantio, que assola os nossos rebanhos. Nós estamos, como eu estou, está vendo aqui, eu estou malhando trigo no lagar para ter o que comer para mim e para minha família. Mas o Senhor diz para ele o seguinte: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura eu não estou com você e não sou eu que estou falando isso? E ele mais uma vez diz assim: Senhor, como que eu vou fazer isso? A minha família é a família mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante, eu sou o mais simples da minha casa. Como pode isso acontecer? Mas o anjo do Senhor diz assim: já que eu estou contigo, não é a sua força, não é a sua capacidade, não é a sua qualidade, não é o número, não é a sua riqueza, justamente por isso que eu estou te chamando. O mais humilde, o menor, o da menor família, de menos recurso, de menor recurso, justamente para mostrar que não é o homem, não era Gideão. E a gente vai entender a história de Gideão lá na frente, quando ele tinha já alguns milhares de soldados juntamente com ele para tentar libertar Israel dos medianitas, e na verdade ele vai fazer isso apenas com 300 homens. Isso nós vamos falar um pouco à frente. Portanto, o Senhor diz para ele, né? Eu estou com você, você vai derrotar os medianitas como se fosse um só. Justamente para mostrar o quê? Que não é a força do homem, não é a coragem do homem, não é a capacidade do homem. Porque presta bem, o anjo do Senhor chega perto de um homem que está escondido, pisando o trigo, debulhando o trigo, num lugar escondido que é propício para pisar as uvas. E chama ele de homem corajoso, homem valente. Que coragem esse homem tem, que valentia esse homem tem, sendo que ele está escondido. Agora ele mesmo diz: que homem valente sou esse que eu sou? Eu sou o menor, o mais frágil.
Eu sou o mais humilde da casa do meu pai. O que menos recurso tem. Olha só a minha situação. Estou tentando salvar alguma coisa para minha família comer, porque nós estamos vivendo uma situação de escassez. E aí Deus está dizendo para ele, você vai salvar o povo de Israel. Você vai libertar o povo de Israel dos medianitas. E aí o Senhor diz para ele, já que eu estou com você, você vai fazer isso. E aí ele de novo diz, se agora eu achei mercê diante dos olhos do Senhor, eu peço que o Senhor fique aí onde o Senhor está. Eu vou trazer uma oferta, eu vou trazer uma dedicação diante do Senhor. E o anjo do Senhor diz assim, eu vou ficar aqui e vou esperar. E deve ter demorado um tempo, porque olha só, Gideão entra para sua casa e prepara um cabrito. Pensa que ele tem que pegar no pasto um cabrito, imolar o cabrito. Os judeus, os israelitas, tinham todo um ritual para poder fazer isso. Preparar esse animal, botar. E esse cozimento foi demorado porque Gideão trouxe não só a carne cozida numa panela, mas trouxe também numa vasilha, num cesto, mas ele trouxe também o caldo dessa carne, numa panela. E ele trouxe também bolos asmos de 20 quilos de trigo. As irmãs aí que é cozinheira, Aparecida, a Maria Auxiliadora, a Dalva, os irmãos aí que também. Imagina o que é você fazer bolo de 20 quilos de trigo. E sabe um detalhe interessante, irmãos? Que aqui Gideão oferece um cabrito. Ele oferece um animal que poderia ser sacrificado ao Senhor de médio porte. Porque na lei de Israel, na lei de Moisés, ia conforme as posses de um israelita, o sacrifício de um pombinho ou uma rolinha. Também permitia o sacrifício de um cabrito, de um bode, de um carneiro, porque era um animal de médio porte que leva menos tempos para ser criado. Mas o principal sacrifício é um boi, é um novilho. E aí a gente vai entender um pouco lá na frente, porque Gideão apresenta um cabrito, ele imola um cabrito, ele cozinha esse cabrito, ele traz o caldo também numa panela e a carne num cesto, e traz bolos de 20 quilos de trigo e apresenta diante do anjo do Senhor a sua oferta. E aí o anjo do Senhor dá para ele a diretriz como é que ele deveria apresentar aquela oferta. Ele diz assim, olha, aqui em cima dessa pedra, desse pedestal, um local de rocha, ele diz assim, que é chamado de uma penha, ele diz assim, coloca primeiro a carne, depois você coloca os bolos, depois você põe sobre tudo aqui nessa pedra, nesse tablado, você derrama por cima deles o caldo. E Gideão fez do jeito que o anjo do Senhor mandou. E o anjo do Senhor então foi e tocou a ponta do cajado que estava na mão dele. E aí o que aconteceu? A palavra de Deus diz que subiu fogo daquela penha, daquele tablado, daquele local ali, que era como se fosse um plano de pedra, e consumiu a carne, os bolos, e enxugou aquele caldo que havia ali sido derramado. E nesse momento o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Gideão glorificou a Deus e reconheceu a sua situação, a sua pequenez, porque ele havia falado face a face com o anjo do Senhor. Ele orou, ele falou com Deus, através do anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Ou seja, ele reconheceu a sua situação. Mas o anjo do Senhor disse para ele, o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, você não vai morrer. Deus não apareceria a Gideão para poder no final destruir ele, porque o anjo disse para ele o que era o propósito dele ter aparecido. Que ele iria libertar Israel, o povo de Judá, da mão dos medianitas. Então não caberia agora Deus eliminar Gideão, porque ele viu a glória do Senhor, porque ele viu o anjo do Senhor face a face. Agora é interessante o seguinte, na sequência do texto, entendendo essa conversa com Deus, o Gideão conversando com Deus através do anjo do Senhor, que é ali que representa o próprio Deus, é um tipo de Cristo, como já falamos aqui, ele apresenta esse sacrifício, confirmando que era o Senhor. Ele viu o que aconteceu, o anjo do Senhor toca ali, o fogo sobe, consome o sacrifício e o anjo também desaparece naquele momento. Naquela mesma noite, o Senhor então disse para Gideão, Gideão, você vai tomar um boi que pertence ao teu pai, ou seja, realmente representa
que ele era humilde, que ele não tinha muitas posses, porque ele apresenta o que diante do Senhor? Um sacrifício médio, né? Como eu falei aqui, tem um pequeno sacrifício, um médio sacrifício, um grande sacrifício. Ele apresentou um cabrito, mas o Senhor disse para ele: agora você vai apresentar um sacrifício. Como você não tem um boi, você vai até a casa do seu pai e você vai pegar um dos bois, o segundo, que tem 7 anos. Imagina quem conhece o que é um boi de 7 anos. Dá para ter uma ideia do tamanho desse boi. A força a gente vai entender porque ele pegou um desses bois, né? E derribou o altar de Baal, que é o altar que estava na casa do pai dele. Deus mandou ele cortar aquele poste ídolo e fazer daquele altar que era adorado madeira para botar fogo no sacrifício. E o sacrifício seria o boi que estava ali. E esse boi de 7 anos, né, segundo o segundo boi que aqui é citado, era um boi que estava ali sendo cevado, criado a mimo, com o propósito de ser sacrificado aos deuses. Era esse o propósito desse boi ser criado. E Deus manda ele sacrificar justamente esse boi, para afrontar, para justamente mostrar que o poste ídolo de Baal, que era de madeira, serviria apenas para lenha, para pegar fogo. O que Israel estava considerando como Deus, Deus mandou ser queimado, para mostrar que esse Deus era apenas uma glória humana. Era uma invenção de homens, madeira, não passava de falso Deus, que não servia para nada. Diante de Deus só serviu para queimar a carne, né? Aquela madeira pegando fogo, queimar a carne do sacrifício, do holocausto que deveria ser apresentado a Deus. E isso Deus pediu o sacrifício de maior valor, o mais alto que Israel poderia apresentar como sacrifício, que era um boi. E esse boi deveria ser um boizão, vamos chamar assim, né? E aí, o que Gideão fez? Ele, na noite, ele temendo a sua família, os seus familiares, e temendo também o povo daquela cidade, ele vai lá à noite e leva consigo 10 homens, e ele corta aquele poste ídolo que é derribado, né, puxado por aquele boi, e ele então pica, né, aquele poste ídolo em madeira, e ele levanta, né, e faz um altar. E esse altar ele vai colocando camadas de pedra, porque todo altar em Israel deveria ser feito com 12 pedras, para representar as 12 tribos de Israel, que Deus tinha feito aliança com eles. E ele faz então, levanta esse altar, ele mola o boi, dentro daquilo que é prescrito na lei do Senhor. O sangue deveria ser imolado de forma dentro da lei. E ele então parte aquele boi em pedaços, coloca sobre o altar e a lenha, e mete o fogo naquela lenha e queima ali o holocausto. Quando o povo daquela cidade acorda no outro dia, quando eles amanhecem, que eles dão falta do poste ídolo, que eles vão até o local onde ficava aquele poste ídolo, eles então começam a perguntar e a pesquisar e a investigar quem havia derrubado aquele poste ídolo. E quem queimou o ídolo, quem fez daquele poste ídolo madeira e quem queimou o boi que estava sendo separado. O novilho que estava sendo criado com todo mimo para ser sacrificado a Baal. E aí o que acontece? Eles descobrem que E aí eles então chamam Joás, que é o pai de Gideão, e diz assim: olha o que Gideão fez. Ele sacrificou o animal que estava reservado para sacrificar a Baal. Ele derrubou o poste ídolo, ele pegou o poste ídolo de madeira que estava do lado do altar, ele levantou um altar ao Senhor e ele queimou esse animal em sacrifício diante do altar que ele levantou ao Senhor Deus. Ele profanou Baal, ele deve morrer, traga ele para fora, porque nós vamos matá-lo. E aí Joás levanta diante do povo daquela cidade e diz assim: se Baal é Deus, ele que se defenda. Se Baal realmente é Deus, é ele que vai se defender. Porque se Deus for ofendido, ele vai se defender. O Deus de Israel, se ele for ofendido, ele vai retrucar. O Deus de Israel, se ele for ofendido na sua glória, no seu caráter, no seu nome, ele não deixará isso passar em branco.
A ira do Senhor se levanta contra todo aquele que não o reconhece como Deus. A impiedade do homem. E aí o que acontece? O povo de Israel, eles dizem o seguinte: bem, esse agora será chamado de Jerubaal. Gideão passa a ser chamado por Jerubaal, porque ele diz: Baal contenta com ele, porque ele derrubou o seu altar. Queridos, pense bem a situação que chegou o povo de Israel. Um homem, Gideão, que viu o anjo do Senhor, ficou atemorizado, ouviu a voz do Senhor, obedeceu à voz do Senhor, fez tudo conforme Deus mandou. Foi lá, pegou o animal, o boi, que pertencia ao seu pai, que estava ali para ser sacrificado a Baal, derrubou o poste ídolo, picou a lenha daquele ídolo, queimou o animal em sacrifício ao Senhor, e agora o povo daquela cidade, por ele ter obedecido à palavra de Deus, por ele ter obedecido à ordem do Senhor, por ele ter ouvido as palavras de Deus e dado ouvido em obediência, e executou tudo com todos os detalhes que Deus mandou, o povo de Israel, que é o povo da aliança, o povo de Israel, que foi um povo que foi tirado da terra do Egito, que estava sofrendo já há 7 anos pelo peso da mão dos medianitas, justamente porque Deus havia pesado a mão sobre eles e os entregou sob o domínio dos medianitas. Agora quer pegar um homem que obedeceu a palavra de Deus, os preceitos de Deus, ao ensinamento de Deus, que o anjo do Senhor apareceu a ele e mandou ele fazer tudo o que ele fez, querem matá-lo. E aí você acha que os nossos dias são diferentes? E aí você ainda acha que existe alguma coisa diferente para os nossos dias? Eu vou dar só um exemplo aqui para você pensar comigo. Eu não vou dizer que eu estou com a razão, vou fazer pensar comigo. Nós somos congregações. Eu sempre nas quartas-feiras eu ministro estudo, quando presencial, para as congregações de Coqueiro e Betânia. Tenho acompanhado alguns outros trabalhos. Na quinta-feira a gente tem também programações presenciais na segunda igreja. As igrejas que têm tido responsabilidade, fidelidade na palavra, que não têm feito shows, que não têm oferecido vantagens, que não estão aí fazendo promessas, trazendo revelações que não são revelações, profecias que não são profecias. As igrejas que têm tido compromisso com Deus e com a sua palavra, estão cheias, lotadas? Eu digo para os irmãos que nós estamos vivendo uma experiência porque estamos voltando aos nossos cultos presenciais aos domingos. E as nossas igrejas não estão abarrotadas de gente, não. Tem tido a presença daqueles irmãos que há 6 meses atrás participavam conosco. E a gente começa a perceber o seguinte: aqueles que andam segundo a palavra de Deus, que obedecem à palavra de Deus, que cumprem a palavra de Deus, que confrontam o pecado, porque o que Gideão fez aqui foi confrontar o pecado do povo de Israel, mostrar para eles onde é que estava o erro. Gideão ofereceu aquilo que ele tinha de condição de oferecer, um cabrito e 20 quilos de trigo em bolo. Ofereceu um sacrifício diante do Senhor, e o seu sacrifício foi aceito, porque o anjo do Senhor tocou no sacrifício que ele apresentou, e o fogo subiu daquele lugar e consumiu o sacrifício. Só que Deus agora mandou ele fazer algo para mostrar onde é que estava a iniquidade do povo. Manda ele sacrificar um animal que estava sendo preparado, que estava sendo criado com o propósito de ser adorado e para servir de sacrifício a deuses, a Baal. E Deus então manda Gideão cumprir a sua palavra. Ele cumpre a palavra de Deus. E com isso o seu povo, a sua casa, o povo da sua cidade, as pessoas que estavam ali vendo e vivendo a idolatria, vivendo fora da palavra de Deus e sofrendo o julgamento, o peso da mão de Deus que estava permitindo os medianitas vir e roubar tudo que eles tinham, até a comida deles, até a semente para plantio, os seus animais que davam leite, que davam carne, e aqueles animais que trabalhavam, animais de carga. E ainda assim, o povo daquela cidade, aquele povo, quer matar Gideão por obedecer a palavra do Senhor. É o que fizeram com Jesus, queridos. Jesus não fez nada de diferente. Ele só veio para ensinar e ensinou a coisa certa. Fez o que era certo,
mostrou que era certo, se comportou de forma certa, cumpriu tudo aquilo que estava predestinado a ele, obedeceu, viveu vida de oração, foi temente e foi obediente a toda a palavra do Senhor, a toda a lei do Senhor. E o que fizeram com Jesus? Mataram Jesus. E eu te pergunto, o que Jesus fez de errado? Nada. Absolutamente nada. Que pecado que Jesus cometeu? Nenhum. Absolutamente nenhum. Em que ele errou? Absolutamente nada. E o que ele fez que criou tanto repúdio e tanta algeriza e tanto ódio dos próprios judeus? Ele simplesmente falou a verdade. Ele simplesmente pregou a palavra. Ele simplesmente obedeceu. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso ele foi morto. Tentaram fazer o mesmo com Gideão, simplesmente porque ele obedeceu a palavra do Senhor. A Gideão se torna o libertador de Israel. A gente vai estudar sobre isso semana que vem, se Deus assim permitir. E eu quero dizer para você que nós hoje estamos vivendo o mesmo que Gideão viveu. Aqueles que vivem na mentira, que não têm buscado a glória de Deus, que não têm reconhecido Deus como Senhor absoluto, aqueles que não têm reconhecido Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que têm tido a oportunidade todos os dias, como o povo de Israel teve, dia após dia, de reconhecer Deus e a sua glória e o seu poder, porque viram através da história a mão poderosa de Deus agindo em favor deles. É o povo que se voltou contra Deus e contra o seu ungido e contra os seus profetas. Deus privou a vida de Gideão aqui porque Deus havia chamado ele para ser o libertador de Israel dos medianitas. Assim ele o fez. Deus privou a vida de Gideão aqui porque Deus tinha um propósito sobre a vida dele. E assim Deus cumpriu o propósito que Deus havia chamado ele. Mas se dependesse do povo, aqui mesmo ele seria extinguido, morto. Sabe por quê? Porque simplesmente ele aboliu, ele confrontou, ele derrubou um poste ídolo de madeira, pegou um boi que deveria ser sacrificado a Baal e sacrificou ao Senhor. E com isso o povo quis detonar ele, acabar com ele, matar ele, porque ele fez loucura em Israel. Quem estava fazendo loucura em Israel era quem? É esse povo que queria matar Gideão. E infelizmente, irmãos, vamos fazer uma análise aqui bem minuciosa. Não é exatamente isso que a gente está vivendo nos nossos dias? Aquele que faz o certo parece que está fazendo o errado. É quem está servindo ao Senhor e parece que está fazendo a coisa errada. É aquele que está andando segundo a palavra de Deus e parece que está fazendo a coisa errada. É aquele que está ouvindo Deus e cumprindo os seus mandamentos e que parece que está fazendo a coisa errada. É aquele que está andando segundo a palavra de Deus, segundo a boca de Deus, que fala a nós hoje através da palavra, assim como Gideão ouviu o anjo do Senhor, e esses estão sendo vistos como errados. Certo é quem está fazendo o errado. Triste, né? Triste situação que nós estamos vivendo no mundo hoje. Aí você vem e vê o que o mundo está passando. Uma pandemia mundial do coronavírus. Já milhões e milhões de pessoas infectadas. Centenas de milhares de pessoas que já morreram. As vacinas que começaram a testar, como a vacina de Oxford, foi suspensa, porque está dando problema, não está conseguindo atingir o alvo. As lideranças estão mais contra quem está buscando cura do que a favor. Parece que é isso que a gente está vendo, porque até agora, no meio disso tudo, nós aqui no Brasil vivemos isso. No início foi falado sobre remédios, fórmulas científicas que poderia combater. Quantas pessoas foram contra? Quantos líderes chegaram a proibir por lei o uso dessa medicação? Mas quando eles adoeceram, foi o primeiro remédio que eles tomaram. Quando eles foram infectados pelo coronavírus, foi o primeiro recurso que eles buscaram. Aí agora, depois que eles viram que foi eficaz para eles, depois de ter permitido a morte de não sei quantos mil pessoas por negligência, agora não existe outro. A gente está vendo aí nesse final de semana, no feriado, as cidades, os grandes centros, principalmente os litorais, lotados, abarrotados de gente.
cidades do interior. Eu estive conversando agora há pouco, à tarde, com a minha irmã. Mais uma pessoa morreu lá em Alto Jequitibá. O número crescente de infectados naquela região do leste de Minas. As pequenas cidades do interior, é agora que elas estão sofrendo um grande número de infecção. E o grande problema é, nos grandes centros tem muitos hospitais, tem muitos leitos de UTI. Nos centros, nos interiores não tem, eles correm muito risco. Aí eu pergunto para você o seguinte: quem passou nesse final de semana nas praias, aglomerados, que não pode ir para a igreja, que talvez deixou de ir na igreja nesse domingo, quantos cristãos, quantos irmãos, eu não estou aqui julgando, eu estou fazendo pensar, é o meu papel, de fazer pensar. Nesse final de semana, feriadão de 7 de setembro, quem sabe muitos irmãos deixaram de ir para a igreja nos cultos presenciais para ir, quem sabe, para aproveitar o feriadão, para passear e se aglomerar no meio de um monte de gente. Na igreja não pode, mas nas aglomerações pode. E às vezes alguém vai dizer assim: esse pastor é doido, esse pastor está totalmente errado. Eu não vou ficar assustado não, porque com Gideão fizeram o mesmo. Só que é uma coisa, irmãos, Deus está pesando a mão sobre a face da terra, assim como fez nos dias dos medianitas. E o porquê que Deus está permitindo o coronavírus sobre a face da terra nos nossos dias? É o mesmo motivo que aconteceu nos dias de Gideão. Afastamento de Deus, afastamento da sua palavra, afastamento da sua lei. E quando alguém se levanta para falar em nome de Deus e para mostrar que as pessoas estão erradas, vai haver centenas de milhares de pessoas bombardeando e, se possível, vão até tentar matá-lo. Vão tentar tirar a própria vida dele. Sabe por quê? Porque tem muito interesse por trás disso tudo que está acontecendo no mundo. Interesse econômico, interesse político, interesse partidário, interesse de dinheiro. Tem gente que está lucrando muito. Tem pessoas que estão lucrando altíssimo com essa pandemia. E tem gente que não quer que a pandemia acabe. Sabe por quê? Porque tem gente que vive da desgraça alheia. Tem pessoas que vivem da desgraça alheia. Para eles, quanto maior a desgraça, maior o lucro. Independente de quem morra. O mundo que vivemos é o mundo dos dias de Gideão, em que Deus está permitindo o povo passar por aflições para voltar-se para o Senhor. Mas a exemplo do que vimos aqui, o que tem acontecido? O povo prefere continuar servindo aos deuses e condenando aqueles que têm chamado o povo à presença de Deus. Que Deus te abençoe. Que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos pensar e repensar tudo que nós estamos vivendo. Se Deus assim nos permitir, semana que vem nós vamos voltar nesse texto de Juízes capítulo 6 para continuar falando sobre oração. Oração é falar com Deus, mas Deus também quer falar conosco. É muito bom falar com Deus, né? Na oração, pedir, clamar, suplicar, chorar. Fazer da oração uma fala com Deus. Oração é falar com Deus. Mas a gente tem que pensar o seguinte: quando você fala com Deus, Deus vai falar com você. E a palavra de Deus é uma só: arrependa-se, volte-se para Deus, busque o Senhor, deixe os seus pecados, deixe a adoração aos deuses, largue, abandone a desgraça do mundo e do seu pecado e volte-se para Deus. E Deus vai usar alguém para falar isso ao seu coração. Nessa noite somos nós aqui. Se não der certo, ele não vai deixar de falar. Ele falou no passado, falou aos pais, falou pelos profetas, falou por intermédio do seu Filho Jesus, está falando hoje através da igreja, através da palavra, do Espírito Santo, e vai continuar falando até o dia glorioso da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar com você, e orar por você, e orar por nós, igreja, e orar pelo mundo, orar por todos que estão caminhando em meio a essa pandemia na face. Deus, nós colocamos nas tuas mãos a vida da tua igreja e pedimos nesse momento que o Senhor derrame porção dobrada do teu Santo Espírito sobre a vida da tua igreja. Porque nós temos um compromisso, como Gideão teve, de confrontar o pecado, de confrontar a idolatria, de confrontar o Deus, o povo que vem se afastando cada dia mais da tua presença, da tua lei, da tua palavra, dos teus preceitos, da tua liturgia, dos ensinamentos pelos quais o Senhor prescreveu na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
para que andássemos neles, para a glória do teu santo nome, para o nosso bem, para a nossa prosperidade, para o nosso bem-estar, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, na igreja. Portanto, Senhor, a tua igreja tem um compromisso muito grande, falar, anunciar, proclamar, e como Gideão fez, confrontar a adoração aos ídolos, a adoração a falsos deuses, a adoração àqueles que não são deuses, que nunca foram e nunca serão deuses, são apenas invenções de homens. E o Senhor tem chamado a tua igreja e tem dito para a tua igreja, como o Senhor falou para Gideão: seja valente, seja corajoso, não temas, eu estou te enviando, eu estou mandando, eu estou com você. Jesus Cristo disse isso: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando tudo que vos tenho ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco até a consumação do século. É uma garantia da presença, da ação do Espírito Santo em nós hoje, e a igreja precisa se fortalecer, precisa amadurecer, precisa ter vida de santidade, vivificação, santificação e comunhão e conhecimento da tua palavra e conhecimento de causa da tua igreja, para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos e nós clamamos e nós suplicamos e intercedemos pelas nossas autoridades, pela medicina, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer um milagre e extinguir sobre a face da terra esse coronavírus, esse vírus. Mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, não negligenciando a tua palavra e muito menos manchando o teu caráter, que o Senhor está usando essa pandemia para mostrar ao mundo quem tu és, Deus. Assim seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o Senhor, com a permissão da tua glória, do teu poder, que esse vírus venha realmente mostrar quem tu és. Infelizmente, muitos vão ter que pagar com a própria vida, mas o Senhor há de cumprir os teus propósitos. Que abra os olhos, que nós, igreja, possamos ser instrumento nas tuas mãos e que o Espírito Santo abra os olhos da presente geração, do presente povo, da presente humanidade, para que enxergue nesse momento o peso da mão do Senhor, como foi nos dias de Gideão, em que os medianitas ficaram 7 anos controlando e tomando tudo e botando esse povo numa miséria, um povo que viveu tanta fartura, que viu tanta bênção, vivendo na miséria porque desobedeceram ao Senhor. Nós estamos ainda vivendo condições porque estamos tendo pelo menos o que comer, onde morar e a nossa subsistência. Mas o Senhor é o Deus que pode fazer com a terra, com todos os povos, o que o Senhor fez com o povo de Israel nos dias dos medianitas, botar o povo na miséria. E se assim for necessário que seja feita a tua vontade, mas que o teu nome seja glorificado. Que o nome do Senhor Jesus seja anunciado, que a tua igreja acorde para cumprir o seu papel de confrontar o pecado, de confrontar a idolatria, de confrontar essa mesmice, de confrontar os erros do presente século. É a igreja, é a agência missionária, é a boca do povo do Senhor que vai clamar libertação, que vai proclamar libertação e que vai anunciar Jesus como único e suficiente Salvador. E que seja feito sobre a nossa vida, igreja do Senhor Jesus, a tua vontade, o teu querer. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E a Cristina Valério, Deus te abençoe. Nossa irmã Ceil também. Eu acho que a Maria Cristina Valério é lá de Alto Jequitibá, se eu não me engano, né? A Ceil aqui da Congregação de Coqueiros. Georgina, eu sei que é de Alto Jequitibá, né, Georgina? Essa eu sei que é. Aconteceu um probleminha aqui, ó. Isso. Nossa irmã Dalva, nosso irmão Elton, né? A nossa irmã Zazi. Sabe de onde que a Zazi Matos é, irmãos? Quem está acompanhando e está vendo a Zazi, que deu uma boa noite aí, ela é de Barra de São Francisco, lá de Paulista. Foi minha ovelha quando eu fui pastor lá em Vila Paulista. Nosso irmão presbítero Josias Cessa, nossa irmã Maria Auxiliadora, Aparecida Pacheco, presbítero José de Almeida, Sérgio Coutinho, e agora eu acho que eu falei o nome de todo mundo. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até a semana que vem nós voltamos em Juízes 6, nesse texto. Amém?